Vamos estar de pé e abrir as nossas Bíblias na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Glória a Jesus. Veja quem está aí próximo a você, se precisa de alguma ajuda para localizar o texto. E vamos todos, com muita atenção e reverência, ler a palavra de Deus. Primeira de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 5 em diante. Vamos ler então a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exaltem. Aliás, a partir do verso 5, desculpe, eu estava lendo do 6 já. A partir do verso 5, diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão. Damos graças a Deus por esta noite que nos reunimos na casa do Senhor para aprender da sua palavra. Eu ouvi a história de um certo crente que viajou para visitar uns parentes, passou alguns dias fora da sua cidade, e quando voltou, encontrou um irmão que foi recebê-lo lá na rodoviária. E quando encontrou o irmão, ele perguntou: houve alguma novidade na minha ausência aqui na minha cidade? E o irmão disse: o senhor nem sabe. Deu uma ventania tão forte que derrubou a minha casa. E ele disse: olha, eu já lhe disse, isso nem me espanta. Eu não estou nem um pouco admirado com isso, porque você é um grande pecador. Eu já tinha lhe dito que Deus ia lhe castigar por causa dos seus pecados. E o irmão disse: mas espere, deixa eu terminar a notícia. A sua casa caiu também. E ele parou e disse: os planos de Deus ninguém sabe entender, né? Porque às vezes, queridos irmãos, infelizmente, nós nos julgamos superiores aos outros, julgamos-nos melhores do que os outros. E hoje eu quero tratar de um tipo de atitude, aliás, um pecado, que é terrivelmente destrutivo. E se nós fizéssemos uma lista de pecados classificados por periculosidade, por poder destrutivo, talvez este ocupasse um dos primeiros lugares. Nós vamos falar hoje sobre o orgulho ou a humildade, qual deve ser a atitude do cristão. Todo pecado é pecado, mas o orgulho é o pecado que pode ter dado origem a Satanás. E é um tipo de
pecado que abre espaço para muitos outros. Um escritor britânico chamado C.S. Lewis diz que o orgulho é o ninho no qual os outros pecados são chocados. E de forma que nós precisamos olhar para o texto que lemos com muito cuidado, porque aqui o apóstolo Pedro, um homem que é humilde, porque no início do capítulo ele disse: olha, eu estou falando aos presbíteros e eu sou um presbítero como eles. Ora, Pedro era um apóstolo do Senhor Jesus, não só um dos 12, mas um dos 3 que mais próximos estavam a Jesus. Mas aqui ele diz: eu sou igual aos outros presbíteros. Então ele é um homem humilde, e por ser humilde, ele pode nos recomendar também a viver em humildade. E nós vamos ver que aqui Pedro vai dizer qual deve ser o padrão para o cristão: que seja humilde, que fuja do orgulho e receba, portanto, a recompensa pela graça de Deus, pela escolha de viver em humildade e não em orgulho. Já lemos o texto aí de 1 Pedro capítulo 5. Mas antes de nós entrarmos naquilo que o texto nos fala sobre viver em humildade, vamos analisar um pouco o perigo do orgulho. O que é orgulho e por que isso é tão destrutivo para o crente? Orgulho, que pode ser chamado também de soberba, de arrogância, de vanglória, de insolência. A palavra no texto do Novo Testamento significa aquele que olha os outros de cima para baixo, aquele que olha os outros num patamar superior, aquele que pensa estar mais alto do que os outros. Então, orgulho é uma espécie de arrogância, em que o homem às vezes esquece quem ele é, a sua fragilidade, a sua condição de criatura, e muitas vezes se acha melhor do que os outros, e às vezes até melhor do que Deus. É um espírito que despreza os outros e que se levanta contra Deus, porque levantou um altar dentro do seu coração, no qual ele próprio está sentado neste altar e presta culto a si mesmo ou à sua capacidade. Geralmente este é o homem orgulhoso. O orgulho, portanto, é ter um conceito errado de si mesmo, porque alguém orgulhoso olha para si e se acha superior, melhor, às vezes infalível, despreza as outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo descreve a lista de virtudes, de qualidades que deve ter um líder na casa do Senhor, ele diz em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 6, que ele não seja neófito ou novo convertido, para que, enchendo-se de orgulho ou de soberba, não caia na condenação do diabo. Por esse texto entendemos que o pecado que transformou um anjo, um querubim, em diabo, foi o orgulho, foi a soberba. O orgulho, portanto, alguém diz, é uma flor que cresce no jardim de Satanás, e que nós precisamos ter muito cuidado, porque vamos ver que Deus não aprova esse tipo de atitude ou de sentimento. Como é que nós podemos identificar orgulho em nós? Há sinais de orgulho que nós podemos buscar perceber. Por exemplo, o orgulhoso geralmente cobra ou deseja ardentemente receber elogios ou reconhecimento dos homens. Orgulhoso vive de aplausos, de alguém lhe elogiar. Se alguém faz alguma coisa e ninguém lhe elogia e ele fica triste e diz, não faço mais, ou vou para outro lugar onde eu possa ser melhor reconhecido, essa pessoa precisa vigiar o seu coração, que talvez ele esteja cheio de orgulho. O orgulho é como aquela história do menino que está caminhando com o pai
E ele olha para o pai e diz assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser um pai igual como o senhor. E ele disse: por que, meu filho? Ele disse: para ter um filho igual a mim. Porque ele se achava muito especial. Ele queria ser reconhecido. Nós vamos olhar daqui a pouco a história de um fariseu orgulhoso que ora dizendo: Deus, eu sou melhor do que estes outros homens. O orgulhoso deseja aplausos. E quando ele se compara com os outros, sempre se coloca numa posição superior. Como o irmão da história inicial, ele acha que os outros estão errados, mas ele não. Ele acha que ele faz melhor. Às vezes até se julga tão capaz que, se tirarem ele do lugar que ele está, acaba-se tudo. Tire-o do conjunto, tire-o do departamento que ele está, tire-o da função que ele ocupa e nada mais vai dar certo, porque só ele sabe fazer, já que ele é superior às outras pessoas. Isso é um sinal de orgulho que nós precisamos vigiar o nosso coração para tirar de lá qualquer tipo de atitude como essa. O orgulhoso muitas vezes também alegra-se com o erro alheio, ou fica triste com o sucesso dos outros. Pode passar anos, os anos que forem, se alguém comete um erro, ele diz: está vendo? Eu disse o pastor há 10 anos atrás que não botasse esse homem, porque olha aí e tal, e fica agora muitas vezes olhando o erro dos outros e se alegrando, quando na realidade a Bíblia manda chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O irmão está sendo abençoado, amém, que Deus o abençoe cada vez mais. O irmão tropeçou e caiu, Deus tenha misericórdia dele, tenha misericórdia de mim também, porque nós somos fracos, somos falhos. O orgulhoso muitas vezes não sabe lidar com críticas. Se alguém lhe diz qualquer coisa, ainda que seja para lhe ajudar, para lhe corrigir, ele logo fica irritado. Por quê? Porque acha-se acima de qualquer correção ou crítica. O orgulho não pede licença, ele atropela, não pede perdão, justifica-se, não dá explicações, ameaça, não pede ajuda, ele se mata para fazer sozinho, não agradece, cobra, não perdoa, vinga-se, não delega autoridade, faz tudo sozinho, não elogia, reclama, não ora, mas lança maldições sobre quem se põe no seu caminho. Que coisa terrível este sentimento do orgulho. Porém, quando nós olhamos para o texto que lemos, o apóstolo Pedro vai dizer, verso 5, peço igualmente aos jovens, e depois ele diz que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Humildade não é só para quem tem pouco ou muito dinheiro, para quem tem pouco ou muito conhecimento. Humildade é para todos. Todo crente, todo servo de Deus, toda serva de Deus deve ser humilde, porque humildade não é apenas um sentimento, mas é um mandamento de Deus para nós. Que todos sejam humildes, Pedro está dizendo. Não é uma opção, é um mandamento de Deus. Em Colossenses capítulo 3, o verso 12, o apóstolo Paulo vai fazer coro com as palavras do apóstolo Pedro, dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Ele diz que por sermos filhos de Deus, eleitos, santos, salvos, amados por Ele, devemos nos revestir de humildade. A palavra revestir dá a ideia de uma roupa que você coloca. É que cada momento da nossa vida, queridos, em muitas situações da vida, você se depara com duas possibilidades. Você pode ser orgulhoso ou pode ser humilde.
É como se abrisse o guarda-roupa da alma diante de você e você pudesse escolher: eu vou vestir a camisa do orgulho ou vou vestir a roupa da humildade. Pedro e Paulo dizem: revista-se de humildade, porque isso é o que Deus requer de nós como seus filhos. Por que nós devemos ser humildes? Em primeiro lugar, porque nós somos criação, somos criaturas, somos falhos, dependemos de Deus e devemos ter consciência disso. A humildade é o sentimento que nos deixa conscientes da nossa fragilidade, da nossa limitação e da nossa dependência de Deus. Quem depende de Deus não pode ir a Ele numa atitude de orgulho, mas sempre de humildade. E o maior exemplo que nós temos, queridos, é, como sempre, do Senhor Jesus. Jesus não somente era humilde, mas Ele declarou-se humilde e disse que nós deveríamos imitá-lo nesta sua atitude. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O apóstolo Paulo, quando descreve a humilhação do Senhor, em Filipenses capítulo 2, ele diz que nós devemos imitar o Senhor Jesus, devemos ter o mesmo sentimento que teve em Jesus, que mesmo sendo Deus, ele diz, Filipenses 2, o verso 5 em diante, ele não se agarrou a isso como algo que não podia abrir mão, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Fez-se homem, viveu nesta terra, foi humilde como homem e foi até as últimas consequências da humilhação, sendo exposto publicamente para morrer por toda a humanidade. E agora ele nos ensina a ser humilde e nos diz que nós devemos copiá-lo nesta sua atitude. Jesus foi humilde e todo aquele que o segue deve imitar este padrão. Se nós podemos dizer que o orgulho entre os homens veio do primeiro Adão, porque no momento em que o homem foi inoculado pela mentira de Satanás, também seguiu o seu caminho de orgulho, quando desprezou a orientação de Deus, o mandamento de Deus, e preferiu seguir o seu próprio caminho. Mas também nós podemos dizer que a humildade vem do segundo Adão. Cristo é aquele que nos deu o exemplo de humildade e que morreu por nós para que tivéssemos uma nova vida e, portanto, pudéssemos viver em humildade. Quando Pedro fala de humildade, ele não está dizendo só que nós devemos ser humildes diante de Deus. Ele disse: que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Ou seja, a humildade diante de Deus, o nosso reconhecimento da dependência dele, deve se revelar na humildade que temos no trato com os outros. Ninguém pode ser humilde só diante de Deus e não ser humilde no relacionamento com as pessoas. Nós vamos ver que o Senhor Jesus nos ensinou diversas vezes sobre humildade. Jesus usa pelo menos 3 vezes um ditado que nos ensina sobre humildade. Ele disse: porque os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. O mundo tem um ditado que é diferente. Diz assim: os humilhados serão exaltados. E às vezes alguém, na realidade, que é soberbo e não está aceitando uma situação, diz assim: não, mas não tem nada não, porque os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não aprova esta ideia. Não são os humilhados, são os que se humilham que serão exaltados. Jesus vai usar este dito algumas vezes. Em Mateus capítulo 23 e também em Lucas capítulo 14. Ele nos mostra que nós não devemos buscar posições de destaque entre os homens, mas sim
portar-nos com humildade nisso. Lá em Mateus capítulo 23, o verso 5 em diante, Jesus fala dos hipócritas, dos fariseus que viviam em hipocrisia, e ele diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, fazem seus filactérios, suas franjas das roupas bem largas, bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes, de serem saudados nas praças. E ele diz assim: mas a ninguém vocês devem chamar de pai, nem devem ser chamados de chefes, porque um só é o vosso pai e o vosso chefe é o Cristo. O maior de vocês deverá ser servo. E ele diz no verso 12 de Mateus 23: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja que Deus pode humilhar alguém, mas não deseje isso. O que ele está dizendo é que cada um deve humilhar a si mesmo, e Deus então é quem vai exaltá-lo. Em Lucas capítulo 14, nós vamos encontrar da mesma maneira o Senhor orientando no verso 7 em diante, dizendo: quando alguém lhe convidar para um banquete, não ocupe o lugar de honra, vá para o último lugar, porque aí pode ser que o dono da casa, lhe vendo, lhe chame para um lugar mais próximo e diga: amigo, venha sentar-se aqui num lugar de honra. Mas se você tomar o lugar de honra e chegar outro mais honrado do que você, talvez ele lhe diga: vá lá para o final e ceda este lugar para outro. E aí então, aquele que se humilhou será honrado na presença de todos, enquanto o que se exaltou será humilhado. E Jesus encerra no verso 11 de Lucas 14 com o mesmo ditado: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A humildade deve ser a nossa conduta como cristão. E quando nós nos consideramos importantes ou lutamos para ocupar lugares que nos destaquem, precisamos ter muito cuidado com isso, porque apenas a conduta humilde revela um coração que de fato é humilde. O orgulho é algo a que aqueles que são religiosos, aqueles que ocupam lugares na igreja, estão sujeitos a isso também. Aliás, tenha cuidado. Quanto mais dons você tiver, quanto mais capacidade você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais unção você tiver, quanto mais experiências com Deus você tiver, mais você será tentado pelo orgulho e deve vigiar o seu coração para ser humilde. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, de dois homens que vão ao templo. Apesar de irem ao templo para adorar a Deus e para orar, mas eles manifestam duas posições completamente diferentes nisto. Um é muito orgulhoso e o outro é humilde. O orgulhoso é um fariseu, um doutor da lei, um conhecedor da religião, que de pé, orando em voz alta para as pessoas lhe ouvirem, e bem na frente, próximo ao templo, no pátio externo onde ficavam os homens, ele orava dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que era aquele que estava ao seu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele homem não ora a Deus, ele está orando, apresentando a Deus como ele é excelente. Ele está quase dizendo: Deus, parabéns por ter um servo tão bom quanto eu. Aquele homem está apenas fazendo uma lista das suas boas características para Deus, julgando-se superior àqueles que estão ao seu redor. Mas o outro, diz o texto, do verso 13 em diante, que ele estava à distância, não ousava nem se aproximar, nem olhar para o céu, mas batia no peito, que é um sinal de alguém que está se diminuindo, e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus diz: quem desceu para casa justificado foi este que se humilhou e não o outro.
E ele encerra dizendo: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Estavam ali dois homens religiosos, dois homens no templo. Um estava dizendo: eu sou o tal. Ele não pede perdão, ele não está agradecendo, ele só começou a oração dizendo Deus, porque é a maneira de começar uma oração. Mas na verdade ele não está falando sobre Deus, ele está falando sobre si mesmo. E ele jamais poderia ser justificado, enquanto o outro está dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, ou ser propício a mim. É interessante porque na hora que estes homens estão orando, normalmente os judeus iam ao templo para orar na hora do sacrifício da manhã ou do sacrifício da tarde. Enquanto eles oram lá no pátio, lá no santo lugar, está sendo apresentado um sacrifício. Lá na frente do templo, um animal foi sacrificado e o sangue é oferecido diante de Deus como propiciação pelo povo. Então talvez a oração deste homem estivesse dizendo: Deus, que este sacrifício aí seja por mim, que esta propiciação aí seja por mim. Porque a palavra que ele usa aqui é: Deus, ser propício a mim, que sou um pecador. E por se humilhar e pedir perdão e misericórdia, ele vai para casa justificada. Quando nós olhamos para esse texto, queridos irmãos, nós entendemos que o verdadeiro perigo, quando vamos à igreja, é nós entendermos que somos como este fariseu e não como este publicano. Todos os dias vem à igreja, dentro de cada um de nós, um fariseu orgulhoso e um publicano humilhado. E nós precisamos decidir qual deles nós somos. Porque o verdadeiro perigo para o pecador não é o fariseu religioso, orgulhoso ao seu lado, que o rejeita e que o humilha. O verdadeiro perigo é o fariseu dentro de nós, que elogia, que aplaude e que diz que nós somos bons e merecemos muito mais. Este é o verdadeiro perigo para nós. A humildade, portanto, é algo que nós devemos escolher. Quando Jesus cita esses três vezes esse mesmo ditado, há dois verbos aí. Um verbo que você decide escolher, ele diz: aquele que se humilha. E há outro verbo que é passivo, ele diz: será. Quando você decide se humilhar, Deus lhe exalta. Quando você decide se exaltar, Deus lhe humilha. A todos nós temos um caminho que começa com a humilhação. E quando decidimos entrar neste caminho, o final dele é a exaltação que Deus fará por nós. Mas quando escolhemos o caminho que começa com exaltação, o final dele é humilhação, e é Deus quem fará isto acontecer também. Assim nós olhamos para o texto de Pedro e ele diz que todos se revistam de humildade. Por que, Pedro? Aí ele vai nos explicar no final do verso 5, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resistir a alguém significa que Deus está longe dele, que Deus está contra ele, que Deus está trabalhando contra esta pessoa. O orgulho, queridos, é algo terrível, porque nós já vimos que foi o tipo de sentimento que estava no coração de Satanás, e que, portanto, aqui diz o texto que Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago, no capítulo 4, verso 6, nos diz a mesma coisa. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso significa que Deus está a favor do humilde
e contra o orgulhoso. Eu não sei se você já brincou, quando estava na escola, de uma brincadeira chamada cabo de guerra. Geralmente é uma corda que se marca ali no meio, tem uma equipe de um lado, uma equipe do outro, e vão puxar um para um lado e outro para o outro. Aquela equipe que fizer os outros da equipe adversária passarem aquela faixa central, ganha. Imagine que você está num cabo de guerra. Se você é humilde, Deus está no seu time. Mas se você é orgulhoso, Deus está no time de lá. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Agora vamos pensar uma coisa, queridos. Se já é difícil lutar, andar, vencer, mesmo com Deus estando conosco, ainda passamos dificuldades. Agora você imagine, tendo Deus como adversário, como será difícil vencer este cabo de guerra. Aliás, não é difícil, é impossível. Ninguém ganha de Deus. E a Bíblia deixa claro que o orgulho só traz a desgraça para o homem. Provérbios 29, verso 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16 e 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 11, verso 2. O orgulho leva a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. O orgulho é algo que deve ser extirpado do coração do crente, porque nós só poderemos ter um verdadeiro relacionamento com Deus se nós andarmos em humildade diante dele. Pedro diz: vista-se de humildade, escolha o caminho da humildade, porque Deus dá graça aos humildes. Alguém vai dizer assim: pastor, mas não é fácil não, você se humilhar. Não, a Bíblia não está dizendo que é fácil, a Bíblia está dizendo, no entanto, que é necessário. Não é fácil se humilhar, porque o nosso desejo de exaltação, o nosso desejo de reconhecimento, de aplauso, muitas vezes pede que nós mostremos quem somos. Mas quando nós entendermos a palavra de Deus, ele diz assim, Pedro diz, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, ou em tempo oportuno, vos exalte. E aí nós precisamos entender exatamente esta dinâmica. Quando eu escolho me humilhar, Deus me exaltará. E não há ninguém que possa exaltar como Deus. Porque a Bíblia diz, ele é aquele que tira do monturo e assenta entre os príncipes, aleluia. Deus é aquele que tira alguém que não é nada e coloca ele entre os poderosos. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus faz ele prosperar de maneira extraordinária. Eu conheci um irmão que muitas vezes foi a Natal, ele era de outro estado, não vou entrar em detalhes, porque alguém pode conhecer a sua história. Ele era de um estado próximo aqui ao Rio Grande do Norte, muitas vezes veio pregar no Rio Grande do Norte, em Natal, às vezes numa condição muito humilde aquele irmão, e infelizmente às vezes ia pregar numa igreja, nem lhe davam o dinheiro da passagem direito, ele ficava na rodoviária orando, pedindo a Deus que mandasse alguém para completar o dinheiro da passagem, para ele voltar para casa. Muito difícil, muito pobre. E um dia Deus resolveu abençoar esse irmão. Alguém achou que ele falava bem, poderia ser um vendedor. Colocou nas mãos dele uma mercadoria para vender. Deus deu graça, abençoou este homem, que ele passou a vender não de unidades, mas de carretas deste material. E logo estava numa condição financeira tão abençoada,
que o irmão que muitas vezes o acolheu na sua casa, um irmão que muitas vezes o recebeu, que às vezes ia buscá-lo na rodoviária para ajudá-lo, e mesmo quando ele não ia pregar nem na congregação desse irmão, mas esse irmão que muitas vezes o ajudou, quando este irmão estava numa situação tão próspera, um dia vindo a Natal, chamou esse irmão para ir na concessionária Toyota, e disse: irmão, vamos ali olhar um carro. E o irmão foi, e já dando glória a Deus que o irmão agora tinha condição de comprar um carro. Quando ele chegou lá, ele disse: qual que o senhor acha mais bonito desses Corollas aí? Ah, aquele ali está bonito. Pronto, então vamos comprar esse aqui, e é seu, é um presente que eu estou lhe dando. Deus exaltou aquele irmão numa situação que todo mundo olhava e dizia: mas como é que a pessoa sai do zero e vira esta pessoa tão abençoada? Porque quando Deus quer exaltar, não há ninguém que impeça. Agora também tem uma coisa: quando Deus quer humilhar, sai da frente. Nabucodonosor achou que era o cara, apesar de já ter sido avisado por Deus um ano antes, por meio de um sonho, e Daniel ter dado as instruções que ele deveria seguir. Ele aparece lá no capítulo 4 do livro de Daniel, está essa história. Aparece lá observando os jardins. Aquele homem construiu o que foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Ele olha para tudo aquilo e diz: eu sou o cara, eu construí tudo isso para a minha glória, parabéns para mim. E no mesmo instante, a voz do céu lhe disse: seu reino será tirado, você vai passar a comer capim como um boi, você vai virar um animal, as suas unhas vão crescer, o pelo vai crescer no seu corpo, e por 7 anos você será como um animal. É um caso único na história que parece que Deus suspendeu a humanidade de alguém. Ele ficou como animal durante 7 anos no pasto, comendo capim, até que chegou o dia que Deus devolveu a sua sanidade. Ele olhou para o céu e disse: o Deus do céu é quem comanda tudo, é dele os reinos e ele os dá a quem ele quer. Portanto, glória a Deus, aleluia. Quando Deus quer humilhar, ele pega simplesmente o homem mais poderoso do mundo na sua época, o maior conquistador, o primeiro grande império mundial, e transforma este homem num animal, porque Deus faz como ele quer. E quando nós entendemos isso, queridos irmãos, precisamos ver que Pedro está nos chamando a atenção para algo muito importante: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando o crente se humilha, não é debaixo dos pés de Satanás, não, é debaixo da mão de Deus. Ele se humilha porque entende que Deus valoriza essa atitude, que Deus requer dele esta atitude, mas ele sabe que chegará o dia que, porque ele cumpriu a palavra de Deus e se humilhou, Deus o exaltará e colocará ele num lugar de destaque, aleluia, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Alguém pode dizer assim: pastor, mas isso não é nada fácil. E quando vem aquele desejo de que Deus chegue logo, de que Deus faça, eu já estou me humilhando há muito tempo e não vejo chegar esse tempo oportuno, como é que eu faço? Aí Pedro nos diz no verso 7, lance sobre Deus esta ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia. Nós podemos entender, queridos, que nós precisamos seguir o caminho da humildade, inclusive porque este é o único caminho que nos faz aproximar-nos de Deus. Há 2 pessoas, e somente 2, nos evangelhos, que Jesus disse que tinha uma fé grande, que às vezes até o texto diz que Jesus admirou-se da fé desta pessoa.
Uma dessas pessoas é o centurião, lá de Mateus capítulo 8. Ele chega para Jesus, e entenda, centurião era o comandante de uma guarda de 100 soldados. Normalmente era o chefe de uma guarda que ocupava uma cidade pequena, como eram as cidades em Israel naquela época. Aquele homem era o comandante da tropa que controlava aquela cidade ou aquela região. Portanto, ele tinha poder para mandar prender, para mandar soltar, para mandar matar, para mandar crucificar, para mandar fazer o que ele quisesse. Era um homem com muita autoridade. Num país ocupado pelo Império Romano, o centurião, que era o chefe da tropa que ocupava aquela cidade, era quem mandava em tudo. Mas ele manda dizer a Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu entendo de autoridade. Quem tem autoridade, basta dizer uma palavra e ele será obedecido. E Jesus admirou-se e disse: grande é a fé deste homem. Parecia que ele era pequeno porque estava se humilhando, mas Jesus disse: não, ele é grande, porque a fé humilde é aquela que realmente é aprovada por Deus. E lá em Mateus capítulo 15, nós temos uma mulher que chega diante de Jesus, ou atrás de Jesus, gritando, pedindo socorro por sua filha que estava endemoniada. Jesus prova a fé daquela mulher dizendo: não é certo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se ela fosse orgulhosa, talvez se fosse eu naquela situação, dizia assim: pois não quero mais não, pois fica aí, pois você não é ninguém não, pois eu achava que você era um homem de Deus, mas você não é nada. Não, ela não tem uma atitude dessa. Ela diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. É como ela estivesse dizendo: eu não quero nem o pão todo, me dê só umas migalhinhas que já resolve o meu problema, porque o Senhor tem tanto poder. Olha, que só umas sobrinhas que o Senhor derrubar assim, já dá para resolver a minha situação. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Aleluia. A fé humilde, queridos, é essa que Deus aprova. E nós vemos que quando nós então chegamos ao Senhor em humildade, nós temos certeza que Ele irá nos ouvir, que Ele irá atender, que Ele irá chegar com providência para atender a nossa necessidade. Aqui tem um encerramento de um texto quando Pedro diz: portanto, humilhe-se e Deus vos exaltará no tempo certo. Há uma escolha que nós fazemos, mas há uma recompensa de Deus para esta escolha. Quem escolhe se humilhar encontrará a exaltação como recompensa, mas quem escolhe se exaltar encontrará a humilhação como recompensa. E nós precisamos então buscar esta humildade. Não é os humilhados que serão exaltados, é os que se humilham diante de Deus que Ele exaltará. Que nesta noite, queridos irmãos, possamos olhar o nosso coração. Gostamos de reconhecimento, de aplausos, mas buscamos isso, valorizamos isso a tal ponto que não podemos viver sem isso. Quantas pessoas, infelizmente, sobem ao púlpito para pregar e depois ficam: e aí? E como foi a mensagem? E gostou? Alguns colocam nas suas redes sociais: preguei em tal lugar, o céu baixou, a terra subiu, foi um Pentecoste, foi uma coisa extraordinária. Quando na realidade nós entendemos, queridos, quem tudo faz é Deus.
Se cantamos e há uma unção de Deus, é Ele quem toca nos corações. Se pregamos e há uma ação de Deus, é Ele quem toca nos corações. Se fazemos algo e isto é maravilhoso, é Deus que nos dá a graça, é Deus que nos dá a condição, é Deus que abençoa, é Deus que faz as coisas acontecerem, porque Deus, queridos irmãos, é aquele que cumpre a sua palavra, aquele que se humilhar, Ele diz, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele exaltará. Mas aquele que se exaltar, se prepare para enfrentar um Deus que sabe humilhar como ninguém. Cada dia, diante de nós se abre o armário da alma, e nós podemos escolher pegar a roupa da soberba e vesti-la, ou escolher revestir-nos de humildade. Mas quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, que não somos nada, esvaziamos o nosso ego e permitimos então que Ele, somente Ele, seja exaltado em nossa vida. Quanto mais nós dependemos de Deus e reconhecemos que Ele é quem faz, mais aceitaremos a vida de humildade como o melhor caminho e como aquele que Deus traçou para nós, e no final nos dará a exaltação que Ele quiser nos dar, porque nós, queridos irmãos, somos então desafiados pelo texto para buscarmos viver em humildade. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, o escritor britânico, que ele diz assim: o diabo se contenta em ver você se tornando puro, corajoso, controlado, desde que ele consiga colocar em você a semente do orgulho. Da mesma maneira que ele ficaria contente em ver você curado de um resfriado para substituí-lo por um câncer. Alguém pode ser puro, controlado, santo, usado, mas se o orgulho crescer no coração dele, é como se um câncer o devorasse por dentro e logo o destruirá. Peter Wagner, no seu livro sobre humildade, conta a história de um pregador americano, contemporâneo de Billy Graham. Mas enquanto Billy Graham pregava para pessoas o evangelho na sua simplicidade, como sempre ele fez, e ganhava as pessoas para Jesus, aquele outro evangelista, ele era usado por Deus tremendamente com dons de cura, de revelação, de libertação. E como acontece geralmente nos grandes ministérios, alguém iniciava a cruzada cantando, dirigindo o culto e depois passava para o pregador. Um dia a pessoa que sempre fazia esta abertura na cruzada lá desse evangelista precisou viajar e outro irmão assumiu. Quando foi passar o microfone para o pregador, ele disse: agora vai falar a boca de Deus na terra, agora vai falar o profeta desta geração, agora vai falar o homem que Deus usa, agora vai falar. E quando aquele homem pegou no microfone, ele gostou do que ouviu. Deveria ter aproveitado para dizer: meus irmãos, eu sou apenas um servo de Deus. Eu agradeço as palavras elogiosas do irmão, mas se Deus não fizer nesta noite aqui, nada vai acontecer. Quando aquele irmão que sempre dirigia os cultos voltou, ele disse: olha, a partir de hoje quem vai dirigir agora é esse aqui, porque o elogiava muito. Aquele homem caiu em orgulho, e pouco tempo depois, ele caiu em pecado, seu ministério se encerrou, e Billy Graham continuou pregando o evangelho, até quase os 100 anos de idade. E muitas vezes foi considerado conselheiro de presidentes e um dos maiores evangelistas do seu tempo. Porque quando nós escolhemos o caminho da humildade, Deus é quem se responsabiliza por nos levar a um lugar de exaltação que Ele mesmo preparou para nós. Aleluia. Mas quando escolhemos o contrário, colocamos Deus como nosso opositor, nos distanciamos da sua graça,
e ainda por cima tomamos um caminho que só termina em humilhação. Que possamos nesta noite olhar para o nosso coração e verificar se há sinais de orgulho ou de humildade. E que fazendo assim possamos orar com muita sabedoria e dizer: Senhor, tira de mim todo orgulho, toda vanglória. Eu não sou nada, não posso nada, não tenho nada, não sei fazer nada, não consigo realizar nada se não for somente por Tua graça sobre a minha vida, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele fará coisas extraordinárias na nossa vida. Quando você ver alguém que está sendo humilhado por Deus, tenha certeza, esta pessoa se exaltou. Agora, quando você vê que Deus está soprando as velas do barco de alguém, fazendo ele prosperar, tenha certeza, esse homem entrou, ou esta mulher entrou pelo caminho da humildade. Deus está trabalhando em seu favor para o exaltar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Hoje nós possamos escolher então andar no caminho da humildade e abandonar totalmente o caminho do orgulho, e Deus nos abençoará neste processo. Se precisarmos, e certamente precisaremos de ajuda, podemos chamar Jesus, o nosso Senhor humilde, e dizer: me ajude, Senhor, me dê graça para eu seguir neste caminho de humildade. E Ele certamente fará isto, porque Ele mesmo é que nos chama a sermos seus imitadores no caminho da humilhação. E que Deus em Cristo nos abençoe, queridos, e possamos assim continuar seguindo no caminho que agrada ao Senhor, para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.